somos a geração do florescimento da figueira. E Jesus deixou muito claro em Lucas 21, 32, que não passará esta geração. Qual é a geração? Do florescimento da figueira. Então, a profecia, ela está se cumprindo. Olha só, irmãos. Vamos ler Lucas 21, 29 ao 32. Olha o que diz aqui, ó. Lucas capítulo 21, versículo 29 ao 32. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. A figueira é Israel. Quando começarem a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Agora, olha o que diz o 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Irmãos, presta atenção que agora a gente vai para a Bíblia, né? A gente falou, mas vamos para a palavra de Deus agora. Eu já ministrei isso outra vez, mas vamos lá, para você entender o real estágio da profecia. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, eu falei no culto do Zoom e vou falar agora. Presta atenção. Quando Jesus proferiu a parábola da figueira, a figueira não estava seca. A figueira, que é Israel, tinha o templo, tinha sumo sacerdote, Israel tinha sinédrio, que é a política, e Israel tinha terra. Então, a figueira não estava seca. Mas Jesus falou que a figueira ia secar. Aonde Jesus falou, irmãos? Vamos lá. Olha o que Jesus diz. Jesus falou que em Jerusalém ficaria deserta. Vamos lá, Mateus 23, versículo 37 a seguir. Olha quando a figueira secou, para você entender, irmãos. É muito forte o que eu vou falar aqui para vocês. É muito forte. Jesus falou que o sinal da sua vinda é o florescimento da figueira. Mas Jesus também falou sobre a figueira secando. Mateus 23, 37. Presta atenção. Jesus vai lamentar sobre Jerusalém, porque ele vai ver a figueira secar. Olha o que Jesus vai dizer. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintainhas debaixo das asas, e vós não quiseste. Olha o que diz o verso 38. Eis que a vossa casa ficará deserta. Aí vamos para Mateus 24, verso 1 e 2. Veja bem, Jesus falou que Jerusalém ficaria deserta, que a casa dos judeus ficaria deserta. Isso significa que Jesus falou que a figueira ia secar. Agora presta atenção. Jesus falou também que o templo seria destruído. Jesus falou que o templo seria destruído. Olha o que diz capítulo 24, verso 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para mostrar a construção do templo. E, meu irmão, não era qualquer templo. Deus abençoe, irmã Janiane. Era o templo que Herodes o Grande tinha concluído. Era um templo magnífico. Presta atenção no detalhe extra-bíblico. As paredes do templo de Herodes o Grande eram revestidas de ouro como as paredes do primeiro templo e como serão as paredes do terceiro templo.
as paredes do templo é toda revestida de ouro. E aí os discípulos olham para a magnitude, para o tamanho desse templo. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus falou? Esse templo vai cair. Esse templo vai cair. Então, presta atenção. Jesus falou que Jerusalém ficaria deserta, a vossa casa ficará deserta, e o templo será destruído. A figueira iria secar, a secura da figueira. E a secura da figueira, meu irmão, aconteceu no ano 70. No ano 70. No ano 70, o general Tito, ele cercou Jerusalém por mais de 100 dias. Mais de 100 dias. E, meu irmão, você vai olhar para o que aconteceu, se cumpriu algumas profecias. Presta atenção nas profecias que se cumpriu. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler 3 versículos. Versículo 53, versículo 57 e versículo 64. Olha o que diz a palavra, irmãos. Isso aqui aconteceu no ano 70. As mães comerem seus próprios filhos, suas próprias placentas. E o povo de Israel sendo totalmente espalhado sobre a terra e Israel ficando deserto. Tudo está em Deuteronômio 28. Agora, presta atenção no que o pastor Carlos vai te dizer. Presta atenção. Deuteronômio de número 28, Deus colocou diante de Israel a bênção para viver e a maldição para eles serem consumidos. E Israel escolheu o caminho da maldição. É forte ou não é? É forte ou não é? E veja que esta profecia sobre Israel se cumpriu no tempo da graça. Israel rejeitou os profetas. Israel rejeitou os reis de Israel justos. Israel rejeitou o Messias, o Cristo, lançando a morte de cruz para o cumprimento da profecia. O que Israel disse? Que caia sobre nós o sangue dele. Não foi isso que eles pediram? Caia sobre nós. Meu Deus, é muito forte, né, meu irmão? Mas veja, em Deuteronômio 28, você vê que Deus já falou com eles o que ia fazer, o que ele ia fazer, o que ele ia fazer com Israel por desobedecer a palavra. Olha o que diz o verso de número 23, 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus na angústia e no aperto com que teus inimigos te apertarão. Jesus está falando do cerco de Jerusalém. Jerusalém foi cercada por mais de 100 dias pelo general Tito no ano 70. Não entrava comida, não entrava água, e os filhos que iam morrendo eram cozinhados pelas mães e elas comiam a carne dos seus filhos. É forte ou não é? Versículo de número 57. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos teus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas por falta de tudo, na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará nas tuas cidades.
Meu Deus, é muito forte, né? O Senhor está dizendo que as mulheres iriam comer as placentas dos seus filhos. Meu Deus. Meu Deus, por falta de alimentação. Aí olha o que diz o verso 64. Versículo 60. Tudo está porque Israel escolheu a maldição, ó. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirá ali outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirá a madeira e a pedra. Olha o que Deus está falando. Ele fala do cerco de Jerusalém, que era a maldição de Deuteronômio 28. E ele fala que vai espalhar os judeus sobre toda a face da terra. Sobre toda a face da terra. Então, veja bem, por que, pastor, tudo isso? Porque a figueira ia secar. E quando é que a figueira secou? No ano 70. Agora veja, tem mais uma profecia. Jeremias, Lamentações de Jeremias. Vamos para a palavra, irmãos. Lamentações, capítulo 4. E o versículo 10. As mãos das mulheres, outra horas compassivas, cozeram seus próprios filhos, e estes lhes serviram de alimento. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Agora presta atenção. Qual era a profecia? Presta atenção. A vossa casa ficará deserta. Mas tinha mais uma profecia. O templo vai ser destruído. Qual é a profecia? Eu vou vos espalhar sobre todos os povos da terra. Sobre todos os povos da terra vocês serão espalhados. E sabe o que acontece? O tempo. Após Tito enfraquecer o povo, ele entra, meu irmão. E ele incendiou Jerusalém. O incêndio chegou no templo. As paredes do templo eram revestidas de ouro. O ouro derreteu e ficou incrustado nas pedras. E após os judeus serem espalhados e expulsos da terra, os romanos derrubaram todas as pedras para pegar o ouro que estava incrustados nas pedras do templo. E não ficou pedra sobre pedra. A figueira secou. Os judeus foram espalhados. E Israel, no ano 70, perdeu o templo, perdeu a terra, perdeu o sinédrio, a política, e o povo foi espalhado. A figueira secou. Conforme tudo que a palavra disse. Tudo. Tudo que Jesus disse se cumpriu. A figueira seca. Mas Jesus proferiu outra parábola. A figueira vai florescer. Vocês estão entendendo o mistério? A figueira vai florescer. E Jesus disse: olhai para a figueira, Israel, e para as árvores, as nações.
quando começarem a brotar, vendo e saber por vós mesmos que o verão está próximo. Agora olha o que diz. Assim também, quando vires acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Quando é que a figueira floresceu, irmãos? A gente já falou muito isso aqui, mas vamos falar novamente. A figueira floresceu no dia 14 de maio de 1948. Alguns colocam a data de 45, outros colocam de 64. Mas irmãos, Israel se tornou uma nação. Israel ressuscitou como nação no dia 14 de maio de 1948. Israel voltou a ter terra e política. Veja que Jerusalém se tornou novamente a capital de Israel no dia 7 de dezembro de 2018. 7 de dezembro de 2017, do governo Trump. Israel se tornou, Jerusalém voltou a ser a capital indivisível de Israel no governo de Donald Trump. Então veja, que quem deu o voto Minerva, como os irmãos estão falando aí no dia 14 de maio de 48, foi o brasileiro Oswaldo Aranha, que é um gaúcho. Agora, olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. A figueira voltou a florescer. Agora, Israel tem terra. Jerusalém é a capital de Israel. E quem devolveu Jerusalém como capital de Israel foi Donald Trump em 7 de dezembro de 2017. 7 de dezembro de 2017, Donald Trump devolve Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Israel tem terra, Israel tem política, Jerusalém voltou a ser a capital indivisível de Israel. E agora o que falta para Israel voltar aos tempos bíblicos? Falta o templo e o trabalho do sumo sacerdote e dos sacerdotes. E qual é o maior sonho de um judeu? O maior sonho de judeu é ver o templo erguido. E por que Israel está atacando o Irã? Por que Israel está firmando acordos com os árabes? É Isaac apertando a mão de Ismael e os países muçulmanos se rendendo ao acordo de paz para que o templo volte a ser erguido. Meus irmãos, se você não acredita na profecia, na palavra, tudo que está acontecendo é profético. É profético. É profético. Agora, o texto mais forte, irmãos, da profecia da figueira é o versículo 32. O versículo 32. Olha o que diz o verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração que Jesus estava falando? A geração do florescimento da figueira. E a geração do florescimento da figueira somos nós. Somos nós. Vocês compreendem isso que somos nós? Por quê? Porque Jesus falou, não vai passar esta geração, é a geração do florescer da figueira.
E uma geração tem 80 anos. Quando é que se completa a geração do florescimento da figueira? Dia 14 de maio de 2028. Falta menos de 3 anos para nos tornarmos a geração do florescer da figueira. Jesus pode vir antes ou depois, porque nós somos a geração da figueira, mas Jesus deixou muito claro, irmãos, é esta geração que não vai passar. E aí, quando você olha para o lado profético, você vê que Israel floresceu, Israel tem política, Israel tem sinédrio novamente, Jerusalém é a capital indivisível de Israel. Olha só. E isso nos aponta que o templo se torna uma realidade nessa geração. Por que o templo se torna uma necessidade nessa geração? Porque quem vai se utilizar desse templo é o anticristo. É o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 4. O apóstolo Paulo diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto que se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se sentar no templo e vai ser adorado como um Deus de dentro do templo de Deus. E Israel está totalmente preparada, se preparando para receber o iníquo homem do pecado, filho da perdição. Vocês compreendem isso? Você consegue entender nessa proporção a profecia? E da forma que as coisas estão caminhando, nós estamos vendo a profecia se cumprir. Por quê? Porque eu sempre digo, irmãos, a Bíblia é um livro profético. Sim ou não? E a profecia vai se cumprir. Então, como está escrito? Veja, Lucas 21:33, Lucas escreveu: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passará o céu e a terra. Então, qual é o maior impedimento para isso acontecer? Qual é o maior impedimento? É o câncer do Oriente Médio chamado Irã. Veja que Saddam Hussein caiu, Bashar al-Assad caiu, os líderes, você não ouve mais falar sobre Hezbollah, os túneis foram destruídos, o Hamas está sendo aniquilado, e agora você está vendo que o financiador do Hezbollah, dos Hamas, dos Houthis, está sendo aniquilado. As forças do Irã estão sendo aniquiladas. Provavelmente vai haver uma revolução dentro do Irã para a queda do regime dos Ayatollahs. E surge, entre aspas, uma pseudodemocracia e uma forte aliança com Israel por libertar o povo da opressão dos Ayatollah. 80% dos iranianos são contra o regime Ayatollah. E outra coisa que eu falei em live essa semana, que está havendo um avivamento no Irã
O Senhor Jesus está aparecendo nos sonhos dos iranianos. Eles estão sonhando com Jesus e se convertendo ao cristianismo. E sinagogas estão sendo fechadas pelo número de conversão que está tendo no Irã. Então, irmãos, existe uma manifestação de Deus por trás de tudo isso. O Deus de Israel peleja por Israel. E outra coisa, irmãos. Israel, ele vai permanecer de pé. Porque Israel floresceu para cumprir tudo o que está escrito. E passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não hão de passar. Irmão, diga glória a Deus pela palavra. Eu acredito que em poucas palavras, né? Deu para entender o alinhamento profético. Agora, o que dói, e eu digo como pastor, pregador, ensinador, eu digo que dói é que muitos pastores não enxergam nada. Quando acontece isso, os pastores até se arriscam a pregar sobre a volta de Jesus. O que foi pregado na sua igreja hoje? O que foi pregado na sua igreja hoje? Alguns pastores vão se arriscar. A falar. Mas, olha aí, o Robson foi pregado sobre prosperidade, né? A irmã Nayara foi pregado, né? Eco da família. Irmãos, poucos se arriscam a falar. Olha aí, na irmã Núbia, a volta de Jesus. Poucos se arriscam a falar. Mas eu digo, irmãos, o que eu falei aqui é para você voltar e estudar e ouvir de novo. Ouvir novamente. Olha só, a irmã Evelyn também foi pregado sobre salvação, pecado e salvação. Então, irmãos, tá muito distante a realidade do cristianismo de hoje falar sobre essas coisas. E eu digo, irmãos, a volta de Jesus, a sensação dos espirituais, eu falei isso no culto do Zoom e volto a falar, da igreja espiritual. Da igreja espiritual, tá? A igreja acordada, a sensação de que algo está para acontecer. Sim ou não? Algo está para acontecer. Algo está para acontecer. E quem é espiritual entende isso. Compreende isso. Que algo está para acontecer. E eu digo, irmãos, coloque tua vida em ordem, tua casa em ordem, tua família em ordem. Deus tem despertado essa palavra no meu coração, tem fervido o meu coração por uma palavra. Lute pela salvação da sua família. Lute pela salvação da sua família. Lute pela salvação da sua família. Porque muitas das vezes a gente está nesse afã de ganhar o mundo todo. E estamos perdendo a nossa casa, a nossa família. Vamos lutar até
que ele venha para que Jesus salve a nossa família. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É tempo de colocar, irmãos, é tempo de perdoar. Tempo de perdoar. O teu inimigo não é teu filho, o teu inimigo não é tua nora, o teu inimigo não é teu marido, o teu inimigo não é tua esposa, o teu inimigo não é teus pais, o teu inimigo não é teus avós, o teu inimigo não é teus tios. Meu Deus, quantas pessoas carregando bagagem, cheia de ódio, cheia de vingança no coração, querendo ver o mal do próximo. Jesus disse: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos amar aqueles que estão debaixo do nosso teto. Vamos liberar perdão. Vamos vigiar, meus irmãos. Eu estou sendo muitas pessoas estão vindo pedir conselho, né? Casais aí. Eu digo, vigia, vaso. É muito perigoso você sair da arca agora, né? Que meu marido não me ama, que meu marido não me faz feliz, que minha esposa não me entende. E começa esse monte de coisa. E o que você sente, irmãos, a questão é a percepção espiritual. E até a gente tem uma sensibilidade na fala da pessoa que ela está querendo que o pastor diga assim, se separa que é melhor para você. Meu irmão, aí a pessoa, eu digo para as mulheres aqui, eu estou dizendo aqui, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, escute, mulheres, que eu vou dizer. A fala do mundo, tem um monte de vídeo na internet de mulheres arrependidas de ter se separado porque não tem homem no mercado. Aí, muitas das vezes, né, até que eu conversei com uma aí, se tiver na live, não, eu não estou expondo o nome de ninguém. É um ótimo marido, trabalhador, nunca deixou faltar nada para mim. Aí começou colocou alguns defeitos. Quer dizer, um ótimo marido, um trabalhador, nunca deixou faltar nada para mim e para os meus filhos. Um homem desse merece um troféu nessa era. Só que daí eu falo para os maridos, muitas vezes o que a mulher quer é ser ouvida. Quer conversar, quer assistir um filme, quer que você deixe o celular. E aí tem muita gente se iludindo com cantadas pela internet. Cantadas na internet, que nem a irmã Valentina, a esposa do meu pastor separou deles, dizendo que não ama mais. Não é que não ama, é que já tem outro. Aí vai para o mundo, vai se frustrar, porque uma pessoa, meu irmão, presta atenção em nome de Jesus, que a cegueira caia dos teus olhos. Se você é casado, casada, e uma mulher se interessar por você, homem, e um homem se interessar por você, mulher, sendo casado, ele não quer compromisso contigo. Ele só quer te usar sexualmente. E aí, você abre mão do que é sólido, do que é real, do que é verdadeiro, do teu casamento, da tua família, dos teus filhos, para ir se aventurar e vai se frustrar. E essa ferida que pode ser tratada dentro do seu casamento, ela vai se tornar uma ferida muito maior quando você vê que você foi enganado e você perdeu tudo que você tem. Então, escuta, em nome de Jesus, nós estamos muito próximos do maior evento do planeta Terra, que é a volta de Jesus. E você querendo flertar com o mundo e com o pecado é muito perigoso. É muito perigoso. Você querer dar uma voltinha, ou querer se aventurar, dizer, não, agora eu quero ser feliz, vivi do lado desse homem, dessa mulher a vida toda, eu nunca fui feliz. Isso é mentira do diabo, é seta que o diabo colocou na tua mente. É seta que o diabo colocou na tua mente.
Tem um caso que eu tratei no ano passado, meu irmão. A mulher veio e falou, pastor, vou me separar, não aguento mais. Ele bebe, ele fuma, ele me trata mal. E eu falei, não vai. Eu falei para ela, você é nova ainda. Você não vai conseguir ficar sozinha. Ela falou, não, pastor. Eu não quero mais homem na minha vida. Eu vou viver para Deus. Meu irmão, é mentira do diabo. Tá hoje, essa pessoa que eu estou falando que ela está acabada. Eu acredito que ela já se envolveu nos 3 relacionamentos e está desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Não existe vou viver sozinho, isso não existe. E aí, meu irmão? E aí, eu vou dizer outra coisa. Nós estamos num surto, eu vou dizer que isso aqui é surto, tá? É que a mídia não noticia. De adolescentes se automutilando e se suicidando. É um surto, é uma peste, é uma praga que está na terra. Uma praga que está na terra de adolescente tirando a vida e se automutilando. Aí vai pesquisar. 70%, 80% desses jovens são de pais separados. De pais separados. Sabe o que é isso? Quando o divórcio chega, a destruição de um casamento chega, a proteção dos filhos cai. E aí não é uma alma que se perde, é uma família inteira que vai ser agarrada pelo pecado. Meu Deus, é muito forte. É muito espiritual o que eu estou dizendo, meu irmão. É muito real o que eu estou dizendo. E eu estou dizendo, você está diante da profecia. A palavra de Deus está se cumprindo. Não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa séria. O diabo está querendo destruir teu casamento, destruir os teus filhos e destruir a tua alma. Então, olhe para tudo que está acontecendo e coloca a tua casa em ordem. Coloca teu altar em ordem. Coloca a tua vida em ordem, porque a vinda de Cristo é para a nossa geração. E nós somos privilegiados, porque não provaremos a morte, mas veremos Jesus como Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus nessa palavra que eu estou liberando sobre vocês.